Soltar o verbo para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast, galera. Mais um episódio para vocês. A gente aqui reunido nesse estúdio magnífico, produzido pela nossa patrocinadora Master, a Arte Pro Comunicação Visual do Felipe, meu Muito brother bem. que está aqui do lado, né? Nosso patrocinador Master aí na tela para vocês. E o episódio de hoje, Felipe, conta com um patrocínio muito legal, um patrocínio exclusivo da Strong House Incorporadora. Meu amigo Jones, seus parceiros ali, produzem sobrados, prédios aqui na região de Blumenau. Você que está procurando um imóvel, pode procurar a nossa apoiadora PHNX Consultoria Imobiliária, que tem autorização de venda da Strong House para comercializar os seus imóveis. Esse episódio também contando com o apoio da NutriBlu Gastronomia Empresarial, a empresa de comida transportada e cozinha dentro da sua indústria. NutriBlu, que é parceira desde o começo desse episódio, responsável por alimentar a galerinha aqui e encher o nosso bucho no intervalo. E hoje a gente tá com um grande amigo aqui, né, Felipe? É isso aí, cara. Vamos introduzir o nosso convidado? Vamos botar ele. Ronan Kitzer, cara. Obrigado, Ronan, tá aqui com a gente, Salve, cara. Rapaziada. Saudação Aí. ao nosso amigo de infância. Ronan, seja bem-vindo a essa mesa, cara. Obrigado por ter topado vir aí, né? Pô, eu que agradeço a oportunidade de vocês aí, estão voando alto. Tamo Tô junto. muito feliz por estar aqui com vocês e fazer parte dessa história que vocês estão formando aí. E trazer os caras que estão voando também, né, cara? isso pra aí. contar as histórias aí. Cara, o Ronan é gerente, Chegou nossa né? água. Chegou a água ali? Chegou a água, Não boa. tem Vamos problema. fazer a distribuição É. aqui. Isso. Pode O ficar Ronan é gerente da Agricopel, Santa Catarina, agora foi para Paraná. Paraná, exato. A Agricopel é responsável pela distribuição dos produtos Shell, é isso aí, Ronan? Isso aí. Em Santa Catarina, a gente é responsável pela distribuição exclusiva de lubrificante Shell e de outros 34 fornecedores de outras marcas Uhum. e outros produtos automotivos, né? Esse é o foco. Isso no negócio que eu atuo. Como grupo, ela é bem maior que isso, né? Ela tem a distribuição de combustível para indústrias e frotistas, Uhum. é dona da rede de postos Mimi, tem um posto náutico Farol, tem o mercado do Arla, agora tem o mercado de energia também, então Caramba. o grupo é bem grande. O nosso objetivo em trazer o Ronan hoje aqui, né, Felipe, foi falar um pouquinho de intraempreendedorismo. Perfeito. Que Isso. é explicar como é que o cara cresceu dentro da organização, né? Mas vocês conhecem desde criança jogando ping-pong, né? Não, a gente Opa. jogava ping-pong, futebol, Lauro Miller, conversa fora. É O isso Badenford tá bem representado meu hoje. Deus. É Por verdade. metro quadrado aqui, falta espaço. Tá, Ronan, como é que começou a tua história profissional aí? Conta pra nós. Cara, eu desde moleque, eu conto essa história já, que eu sempre fui muito sonhador, né? Desde criança, desde pequenininho. E quando eu era mais novo, lá pelos meus 6 anos, eu lembro que eu ia com a minha mãe, no passado a gente era obrigado a ir pro centro pagar a conta, era essa fotografia que a gente tinha. E eu, era muito fissurado nos Cavaleiros do Zodíaco, nos bonequinhos que tu colava as partezinhas de metal nele, era muito irado. E, eu queria ter toda a coleção, toda. E a minha mãe às vezes dizia, ou tu ganha o cavaleiro ou tu ganha um pastel. E eu dizia, às vezes eu tô com muita fome, eu preciso do pastel. E aí, esses pequenos sonhos, eu tenho essa percepção de história de vida, né? Meu pai e minha mãe, Felipe conhece bem também, são pessoas simples. O pai é eletricista, minha mãe foi merendeira no Lauro Miller também, Verdade. então sempre comi muito bem desde criança. É privilégio, né? É um privilégio. E aí, lá pelos meus 15 anos, eu tinha muito desejo de ter as minhas coisas, comprar as minhas paradas. E eu lembro muito, eu sempre conto essa história, cara, que o meu vizinho, o Marco, que mora bem do lado da minha casa, ele já trabalhava, tal, ele sempre foi um cara bem formado, enfim. E ele passava pela rua e eu tava com a minha mãe. No passado a gente fazia muito ir pra frente de casa, ficar sentado, olhar as pessoas passarem e tal. Hoje em dia a gente não faz mais tanto. E aí eu lembro do Marco passar e um dia eu falei pra minha mãe, o perfume que o Marco usa eu queria, mãe, tu pode me dar? E ela falou, o dia que tu arrumar teu primeiro emprego, tu vai comprar o que tu quiser. A velha frase da mãe, igual se todo mundo se jogar da ponte, tu não é todo mundo, né? Baita mãe, cara. Não, e parceira, né? Me ensinou muita coisa. E aí, depois, quando eu tava lá, isso com 13 anos, lá com 15, quem me deu o primeiro emprego foi justamente o Marco. Ele e a irmã estavam formando uma empresa de prato e papelão. E eu comecei a trabalhar sendo embalador de prato e papelão. Então, comecei lá embaixo, com 15 anos. E a primeira coisa que eu fiz com o meu salário foi comprar o perfume. Era um sonho que eu tinha mesmo e eu não ganhei lá atrás, né? E aí, cara, eu fiz várias pequenas coisas até ingressar na área comercial, né? Trabalhei de lavador em revendedora de carro, fui arquivista em contabilidade, imagina um trabalho desse hoje, né? Furar papel, guardar e depois buscar de volta para um cara do fiscal que queria a porra do papel que eu tinha acabado de guardar. Mas precisa, né, cara? Mas precisa, com certeza.
Mas hoje na digitalização Não precisa isso mais. acaba muito, né? Vai embora. Vai embora. E O pessoal lá do cemitério São José que tá com papel ainda, tô pegando no pé da turma lá. né, Tá dá, foda. dá pra digitalizar, tem espaço. É. E aí, cara, quando eu cheguei perto dos 18, veio outro sonho, né? Ter o carro próprio, tal, fazer carteira de motorista, enfim. E eu tava fazendo várias paradas pequenas, assim, trabalhando pequenos espaços de tempo sem me encontrar, porque daí eu imaginava que o trabalho era aonde eu vou trabalhar, pelo ambiente, pô, ambiente com ar-condicionado, escritório, mas eu não sabia o que eu ia escolher. Ou pela grana, eu precisava entender um pouco de onde eu ia me enfiar como profissional e entender a minha carreira para o futuro. E E na época passava, desculpa, né? Não, Tá falando tranquilo. ali dos teus 17, 18 anos, mas passava na tua cabeça tinha uma faculdade, um negócio assim, ou... não, ainda não, porque estava no ensino médio, então a gente não recebe isso do estudo atual, né? A gente não é formado para o futuro. Tu vai indo. É, Tanto que pergunta pra galera que tem 18 se eles sabem o que eles querem estudar. justo. A maioria não sabe. Quem Mas não tu tem foi uma- procurar a tua aptidão natural, então. Então, eu descobri ela, né? Legal. Esse é o ponto. Acho que é aí que as coisas começam a se encaixar. Aí eu escolhi trabalhar no posto de gasolina, no posto Blumenau, aqui perto. Então fui Do ser Lute. frentista. Isso. Ah, do Lute, do pô. Luciano, exato. É, massa. Aí fui ser frentista e lavador de carro. Eu tava recém completando 18 anos. E por que eu tive aquela escolha? Porque, pô, ganhava insalubridade, era muito irado. Então o salário mínimo na época era tipo R$ 300. Eu ganhava bem pra caramba, pô. E eu ia ganhar 900 trabalhando no posto. Só que, cara, era de domingo a domingo. Era todo sábado, era um ou dois domingos por mês. Mas daí eu comecei a descobrir que os dias extras eu ganhava um pouco mais. Cara, tinha sábado que eu lavava tipo 50 carros, 55 carros. Caramba. E depois ia abastecer, porque não tinha. Senta aí e descansa. Se não tem carro, tu trabalha normal. E aí comecei a fazer a faculdade. Eu fiz o vestibular ainda, se fazia na época, na Uniaselv, e fiz um dia de aula de publicidade e propaganda. Quase que eu me encontrei com o Felipe na trajetória. Mas eu sentei e falei, puta, não é isso aqui. Lá ainda é aula. E eu desisti. Eu falei, eu vou voltar no meio do ano. E aí escolhi administração. Então comecei a fazer ADM com habilitação em marketing. Quem não sabe o que quer fazer. Faz administração, exato. Eu fui quase um Eu exemplo fiz disso. administração. Então tamo junto. E aí comecei a fazer ADM na Uniaselv, que foi, pô, irado pra mim, o aprendizado. Comecei a ver pessoas com um nível melhor que o meu e comecei a ver as histórias das pessoas, né? Gente que, pô, já era gerente comercial, já era coordenador e achei legal o formato da aula. Só que, pô, eu sempre queria sonhar, eu queria mais. E aí eu sempre chamo de ponto de inflexão, né? Um ponto que eu travei e eu acabei desistindo do posto, indo trabalhar na Unilever bem rápido. Eu via um potencial, vi um amigo do meu irmão que muitos anos já trabalhava lá e eu sonhei com aquilo. Eu falei, pô, eu vou ser grande tanto quanto ele nesse negócio. Mas eu não entendia a história, né? Tudo que a gente passa para chegar numa posição. O cara E é aí- ansioso, né? Ansiedade. Ansiedade demais, a gente vem com isso já de infância, né? E aí fui trabalhar no mercado como repositor. E eu não estou denegrindo nunca a imagem da empresa. Estou dizendo que o cargo era aquilo na época. Foi desse jeito que a história se desenhou. Só que eu comecei a faltar na aula, os horários não batiam. Pô, eu ia lá do Big, cara. Trabalhava no Big, eu ia até na igreja matriz, eu ia fazer minha oração meio-dia. Eu voltava e eu não tô contando uma história bonita. Eu tô dizendo que realmente aconteceu. Dias difíceis, que eu tive meus problemas pessoais também lá atrás, da minha história. E que eu não tava me encontrando. E aí um dia, puta, eu voltei do trabalho, encontrei minha mãe no terminal, ela tava voltando, tinha feito um exame e tal, e cara, eu comecei a chorar pra caralho, assim, muito. E conversando com ela, eu disse, mãe, não tô feliz no trabalho e tal, e ela disse, pô, pede a tua conta, tu não vai passar fome. Eles nunca pagaram minha faculdade, nem nada, e eu resolvi, tipo, me desligar mesmo da empresa, falar, pô, eu vou ir buscar, né? A gente ia até no centro, no CIE, ia nas empresas de RH, era outro fluxo de trabalho, não era o nível de emprego que a gente tem hoje para buscar uma oportunidade. Acabei pedindo a conta tal, e um dia voltando do centro buscando vaga tal, bem na rua que eu moro até hoje, que nasci lá, moro só em outro endereço, mas no Badenfurt ainda, eu encontrei a dona Iria, que trabalhava na Bernauer. Vocês devem lembrar que faz Sim, equipamento sim, de piscicultura e tal. E ela Seu falou, pô, Paulinho, até hoje, o Paulo... ele faz os dele, né? Ele Era, mas era funcionário da era Bienal. funcionário muitos É. anos, o Paulo Ertal. Erta, claro. É isso aí. E aí ela falou, pô, a gente tem uma vaga de estágio. Eu falei, meu, do lado de casa é nós, né? Vambora. Vem à Boa tarde pé. pra fazer entrevista. Puta, daí preenchi ficha. E por incrível que pareça, eu vou só fazer esse avanço no tempo. O meu irmão tem essa parada até hoje. A minha ficha
de emprego na Bernauer. Olha que Caramba, doido, que cara. ele tá lá, ele trabalha lá, né? Então ele tem essa ficha até hoje do que eu escrevi, e muito do que tá lá é o que eu sou hoje. É um bagulho muito doido. E um dia eu quero depois retratar isso, até mostrar para as pessoas que o que a gente tem como diretriz é o que entrega pro futuro, né? Aham. Fiz a entrevista e passei. Pô, estágio, vou ganhar R$350. Quanto é que eu pagava de faculdade? 325. Não sobrava. Sobrava 25 pila. Pagava o busão, não? Não pagava, daí o que eu fiz? Fui lavar carro sábado. Sexta e sábado, pra ganhar minha grana. Pra poder sobreviver na época. E aí lavava, tipo, 6, 8, às vezes 10 carros no final de semana sozinho. Eu ia buscar, ia levar. Era uma maracutaia desgraçada, mas eu fazia. E às vezes lavando o carro eu ganhava mais grana do que eu ganhava fazendo O estágio. estágio. Só que eu conversei muito com meu irmão. Ele começou a trabalhar lá depois. E a gente ia e voltava pra almoçar na minha mãe todo dia. Dava 300 metros de casa. E meu irmão dizia, pô, trabalha na área comercial porque a área comercial é massa. Eu tenho essa parada marcada, assim. Teu irmão te deu toque. Ele falou em algum momento e aquilo me marcou. Porque eu era um estagiário que, pô, eu recebia fax, mandava proposta. Esse era o meu trampo. E gerenciava uma caixa de e-mail. Era isso. Era isso aí que eu fazia. Não tinha nada mais do que aquilo pra fazer. Então eu não tinha tanto contato com o cliente. Eu atendia e passava para os vendedores. No final do ciclo da Bernauer, eu acabei começando a fazer alguns contatos ativos com clientes. Fazendo ligação tal. Entrou uma promoção do equipamento e, por acaso do destino, naquele mês eu comecei a ligar. Ô, seu João, faz 5 anos que o senhor comprou um aerador, tal. O senhor tá precisando de um produto, a gente tá com uma promoção Mas sozinho? sozinho. Não falou com ninguém na empresa? Não, falei com o cara do TI para arrumar a lista de clientes, de caras que eram antigos de compra e fui ligar. Despretensiosamente, vou ligar, vou fazer o contato e ver qual é que é. E começou a dar certo, os caras começaram a engatar. Quando Proatividade. eu fiz a primeira venda, eu achei do caralho. Eu falei, porra, que irado, meu, que irado. E tinha um formato que eu conseguia puxar um relatório das vendas, quanto cada um vendia. Eu achava massa ver que o vendedor lá, o Felipe, vendeu 100 mil, tu vendeu 150. E eu não tinha nem posição de cadeira de venda, eu era o estagiário. Ponto. E naquele mês eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa concorrente para ser televendas. E eu fui fazer a entrevista e fui muito empolgado. Falei, cara, eu já entendi o que é vender e agora é nós, vamos embora. E aquela empresa, depois da entrevista, falou, não deu, tu não tem o perfil, tal. Eu falei, pô, faz parte, é destino, né? Disse não, beleza. E fiquei com um sentimento muito ruim, assim, travado, porque a expectativa muito alta e negativa que eu tomei da empresa. E dentro da minha sala tinha a Rose, encontrei ela esses dias ainda, né? Não chega mais, para ser específico. Abraço pro Richard, família Um bom lá. lugar, é isso aí, abraço pra galera, fazer o jabá aí pra todo mundo. E Quem ela... é parceiro, né? Tá em Não, casa. sangue bom demais. E ela estudava comigo e eu vi que ela trabalhava na Schrader, que era um concorrente dessa empresa que eu fiz o primeiro contato. E a gente estudava junto vários dias, eu vi ela com a jaqueta da Mob, eu achava muito irado. Falei, pô, e um dia eu A conversei... Schrader é óleo também. Então. É lubrificante também, É. exato. É uma da empresa mais velha do estado de Santa Catarina, de portas abertas. Eu conheci o diretor deles ali, agora não lembro o nome dele. Né? Tomás ou Carlos Dol Center? O Tomás. O Tomás, filho do seu Carlos, é isso aí. É. E me chamaram para entrevista também. Ela falou, ó, faz um e-mail bem específico. Manda o teu currículo e escreve a tua história pro e-mail X. E eu escrevi 2 parágrafos falando, pô, eu queria uma oportunidade, eu tô estudando, eu fiz um approach diferente e me chamaram pra entrevista. Mas daí eu fui muito despretensioso de novo. Falei, tomei um não lá, os caras vão me dar não aqui também e tal. Fiz a entrevista com a Cristina e com o Tomás e no mesmo dia à tarde, diferente da outra empresa que demorou, sei lá, 4, 5 dias pra me retornar com um não, eu recebi a resposta que sim, que eu tava positivo, que eles tinham gostado muito do meu perfil e quando que eu podia começar. E aí salário, pô, era mais ou menos a mesma coisa que o posto, era bem melhor do que o que eu ganhava lá na Bernauer na época, pelo cargo que eu exercia. E eu pedi pra me desligar e no dia que eu me desliguei eu lembro que as palavras do Cláudio lá que disse, pô, nesse mês que o Ronan tá saindo, que ele não trabalhou o mês todo, ele vendeu tipo 40 mil reais a mais que o melhor vendedor daqui. É algo muito específico da época. Então eu fiquei muito feliz que eu tinha feito uma trajetória pequena num cargo Mas na época pequeno. tu já ganhava comissão, alguma coisa? Não, nada. Era o 350. Mais nada. Mas tu tava vendendo. Por forma proativa, sim. É isso aí. Não, e aí tu vê... Lembra da entrevista com o Jorge que a gente falava sobre tem que valorizar o cara que entrega mais, que trabalha mais, Sim. que se dedica mais, né, cara? Porque tu não tinha obrigação nenhuma de vender, né?
Desculpa te pausar, mas é que eu acho que a Não. ideia é essa, a gente falar um pouquinho desses Claro, tópicos, assim. Claro, perfeito. Tu não tinha obrigação nenhuma de entregar mais ali. Não, era um pouco de vontade e aquele despertar no final da minha trajetória de, pô, que irado que é vender. Ô, Felipe, Ter tu essa que experiência da venda. contrata, sente falta disso hoje, de alguém que se dedica assim no Cara, mercado? tem bons. Tem cara que toca, né? Pra Sim. dizer, né? Mas tá faltando profissional proativo, né? Que Proatividade. que enxerga assim a oportunidade e bota a mão, não espera que aconteça do nada, né? Isso gente já tem que faz fazer. quantos anos, Ronan? Já faz um... Isso foi 2007. Pois é, tu tinha que idade, Ronan? Eu tinha... nessa época. Boa, Pô, boa tá pergunta, entregando 19. entregando a idade do 19. rapaz. 19. Não, E... Não, tô brincando. Mas, tipo, tu vê, já faz, sei lá, quase 20 anos, né? É que eu perguntei a idade porque no início da conversa ele tava falando que a gente é muito ansioso, né, cara? E aí, por exemplo, é muito parecido com a minha história. Um ano pulei, aí um ano... mesma coisa, cara. Eu até, inclusive, no podcast que Sim. eu gravei ali, falei isso, cara. E eu pulei de ano em ano e fui pulando. E com essa valorização, a gente se valoriza. E testando, né? Porque tu foi sem querer, proativamente, tu tinha essa vontade de crescer é isso aí. e proativamente tu se meteu sem Mas, saber se meteu na O venda, que né? eu queria refletir assim, ó, faz tanto tempo e a proatividade continua sendo um diferencial competitivo pra quem tá procurando emprego, né, cara? Não, e tem que ser. Tem que Sim. ser. As pessoas... E assim, falar de venda, né? Tudo se vende, cara. Qualquer coisa se vende. A tua imagem, pra tu crescer dentro de uma empresa... O Flávio Augusto fala, É. né, que qualquer funcionário é um vendedor, porque ele tá vendendo as horas dele ou ele tá Isso. vendendo... É uma troca. Uma É. troca simples, né? E aí tu entrou na Shirada, só pra gente pegar o gancho. Fechou. E aí fui contratado e comecei como televendas, mas eu era para dar uma cobertura, enfim, eu não tinha uma carteira e fizeram uma mudança e me botaram numa posição de venda, né? Numa cadeira onde eu fazia ligações por telefone e dava suporte para 2 vendedores. Fazendo o nosso negócio, o lubrificante, as empresas Mobil e Shell, onde eu tô, elas têm atendimento segmentado. Então, o perfil de cliente industrial é um perfil, o cliente frotista é outro, o cliente posto de gasolina é outro perfil e o cliente revenda em geral é outro perfil. Por quê? Porque eu vou falar a linguagem do cliente. Essas empresas estudaram muito tempo como que a gente atua para cada mercado. Uhum. Então me botaram na posição de indústria. Um perfil de compra que não é igual uma revenda, uma mecânica, enfim, que tu oferece produto, ele fala vamos. Ele compra sob demanda, ele tem que confiar no teu produto. É que ele usa especificamente pro fim dele ali, que é a produção dele. É isso aí. Só que quando eu entrei, cara, eu vi algo lá na frente, sabe? Eu comecei a ver os vendedores mais velhos de empresa, os caras que tinham 30 anos nesse mercado. Eu vi histórias muito doidas de caras que, tipo, tinham um carro melhor que do dono na época, que ganhavam muita grana. Eu falei, meu, vambora. Eu quero ser vendedor nessa empresa. Externo. Vendedor externo. Quero ser vendedor externo. Ponto. E, cara, comecei num negócio desenfreado de ligação e saber o que era o meu trabalho. Eu vou ligar pra caralho. Eu vou ligar pra muita gente. Eu vou fazer muito contato e eu preciso vender. E na época tinha capacitação, assim? Tinha. Aí quando a gente entra, no caso, numa empresa desse perfil, tu passa por vários treinamentos de produto, passava por treinamento que a empresa escolhia para tu participar de abordagem com o cliente. Então tu ia tendo um pouco de know-how, mas a partir de ti usar aquilo na prática diariamente ou Claro. não, né? Sim. Claro. Porque normalmente quando tu faz um treinamento numa empresa, tu tem um pico quando o cara vem, Uhum. todo mundo entregando e logo depois Uhum. isso se perde. Tem uma Porque constância, né? consistência, essa é a palavra que eu tenho usado para esse ano, cara. A gente tem que ser consistente em tudo. E aí eu me doava muito, cara. Eu ligava muito. Eu ligava muito mesmo. Eu não tô zoando. Eu ligava pra caralho. Mas ligava fazia tinha assim. três Estou telefone. imaginando a orelha do cara, já tava vermelha, muda Não, pra orelha. headset, pau pegava. Eu fazia de 100 a 120 ligações dia, Tá em média. doido, irmão. É. Mas eu queria me desdobrar em ser o melhor. Então eu queria cobrir a carteira, queria fazer meu papel e fui vendo os caras mais velhos de empresa e vendo, pô, o que esse cara é bom, no que esse cara é bom. Naquele encontro da empresa, com todo mundo, no final de ano, eu escutava as histórias e a gente se apaixona por história, né? A gente vê que quem é... Só que eu nunca sabia o que era ser vendedor, né? O que é vender? O que é participar ativamente de uma empresa? É tu fazer um pouco mais do que a média. Ou fazer mais do que a média. Porque todo mundo pode passar adiante tirando nota 7. Eu Claro. queria tirar mais. Se eu era ansioso para crescer, tinha um momento para crescer para aquilo, né? E foram 2 anos e meio, cara. Ligando. Ganhei uma carteira a mais depois para uma divisão e tal, mas fazendo aquilo com prazer. Tu gostava de fazer. Era massa. Eu curtia ligar pros clientes.
Eu não Começar a entendi, ficar amigo, assim, dos caras. eu não entendia, é que telefone, ele te complica um pouco mais, é mais difícil tu criar relação pro telefone. Mas é uma venda que te constrói também, né? Tinham caras que no final do mês, mesmo no perfil industrial, a gente ligava e dizia, pô, me ajuda aí com 2 tambores, tu tem uma ordem de compra que vai faturar dia 10, deixa eu faturar hoje. E os caras diziam, não, pode mandar. Por relação, por troca, porque na hora do apuro, quando ele precisou de produto urgente para no outro dia de manhã receber, a gente se quebrou em fazer aquilo acontecer. Então tu começou a entender gatilho. Relacionamento, A cara. relação. Venda A é relação. força da relação. Até onde a gente chega com a relação, né? E relação não só com o cliente. E o tanto que tu teve que fazer, né? Eu imagino que tu entregar um barril no outro dia não é tão fácil, né? Então não é simplesmente só tu ligar, né, cara? É tu, cara, fazer pra conquistar esse relacionamento, né? E às vezes dá trabalho, né? Tem que convencer outras pessoas e às vezes botar a mão na massa pra coisa acontecer. Ir lá botar o galão dentro do carro. Botar o galão dentro do carro, ligar o carro pra esquentar. Proatividade de novo. Proatividade, exatamente. E tu tem hierarquia, tu tem outras áreas, tu tem tudo que as outras áreas respeitam pra ter que seguir de regra, e aí tu tem que infringir uma delas ou pedir pra gente fazer algo urgente, né? Não que isso seja difícil, quem trabalha com venda tem que às vezes se virar, né? E a importância do relacionamento do time também, né, cara? Então Também. você tem que ser bem relacionado com o cliente e bem relacionado com o teu colega de trabalho, para ele poder colaborar nisso daí, né? É isso E aí. hoje eu vejo muito, aproveitando, Ronan, eu vejo muito defeito nas empresas, cara, é essa questão de joga pro outro, o outro resolve, sabe? Esse eu acho macaco que não é meu. Toma aqui. E eu acho que isso aí é o maior erro, entende? E acontece muito, cara, eu vejo muito, converso com muitas Eu sei, pessoas, cara, isso eu sei de existe um muito. setor que usa bastante isso. Mas vamos deixar baixo. Deixa quieto. Fala lá, mano. Vai, Ronan. E... Não vamos entrar em polêmica. Não, melhor, acho que melhor não, deixa quieto. Em 2010, cara, eu recebi a oportunidade para virar o vendedor externo, né? Uma semana antes Teu sonho. o sonho tava se Tu realizando. lembra que tu sentiu assim, cara? Cara, acho que muito nervosismo na hora, porque a gente não é preparado para as coisas, né? A gente cria, desafio, quer, mas o que a gente Mas não sente... quer sair da zona de conforto, não quer sair da zona de conforto. É uma delícia ela, né? A zona de conforto é muito prazerosa. Na época eu já tava com um salário legal, já tava... Era um salário bom, mas não era o que ia Tu desejava, né? avançar os meus sonhos, entendeu? Eu pagava minha faculdade, conseguia pagar meu carro, mas sempre saía devendo na balada, não tinha jeito na época. Sempre tinha um débito, entendeu? Pendurava, essas coisas. Deixava pro amigo. É. Isso aí pode. Isso aí pode Dá deixar pro marca amigo. na dele aí que tá tudo certo e tal. Qual que é a tua pulseira? 1274, deixa comigo aqui, pode marcar pra dele aqui. Tá bêbado, já não vai lembrar. Só Não quando vai for lembrar. Quem nunca, né? Quem nunca, quem nunca. Então, eu realizava as minhas pequenas coisas, mas as grandes, cara, eu não tinha acesso. Sempre é assim, só que tu precisa dar passo pra evoluir. Aí eu recebi a proposta e na época foi assim, eu ganhava mais ou menos R$1.200. Isso ali na moda. Isso ali. Ganhava R$1.200 e a proposta era ser representante comercial e ganhar um salário fixo de 3,5 pau. E eu dizia, caralho, que irado, é nóis, vambora. Tinha que abrir minha empresa. Aí na época me chamaram porque eu tinha uma Mas era Saveiro um fixo, rebaixada. não Tinha tinha- uma Saveiro rebaixada. Falaram, pô, não dá pra ir com esse carro. Eu falei, não, tá bom, vou trocar. Tudo certo. Era muito rebaixado. Era moleque, né? Vambora. Moda. E acabei comprando um carro 0 quilômetro. E uma semana antes, aí começam os desafios da vida, né? Uma semana antes eu sofri um acidente de carro, o cara bateu na minha lateral com um ônibus e tal, só Caramba. estragou material, né? Mas uma semana antes de eu fazer Iniciar. o meu papel, virar vendedor. Então eu peguei um Celta do locadora no primeiro dia 1º de abril de 2010, e não é mentira, porque era dia Caramba. 1º de abril, faço aniversário 31 de março, só pra lembrar vocês, que tá logo aí. E fui a Joinville trocar uma bomba de um cliente que não estava funcionando num sistema granel, onde a gente vende produto num tanque que a gente fornece incomodado com o cliente. Num posto assim da vida. Numa empresa coletora de lixo. Uhum. Mano, eu não sabia, né? Desapertava, não sabia nem chegar em Joinville, não tinha GPS, nunca tinha ido pra lá sozinho de carro. Embarquei no carro, saí daqui tipo 5 horas da manhã, eu sempre fui o cara de madrugar, saí cedo, e fui pra lá. Cara, que confusão, velho. Eu levei acho que umas 6 horas pra conseguir trocar a porra da bomba, e depois que eu aprendi eu trocava em 1h30, 1 hora.
Tempo bom. E essa assim. era a função do vendedor externo, cara. Tu ajudava, né? Tu é parte da venda. Se o cliente não usar o produto, Não eu também vende não vou mais. vender de novo. E aí É. o tempo pro Como caminhão fazer a suporte já manutenção... o tempo pro caminhão fazer a manutenção era mais longo. Uhum. Isso era um problema. Relacionamento. E aí, como eu assumi a região, falaram, ó, toma aqui, isso é teu Não, desafio, vai lá. fora a venda é o saber lidar com aquilo dali, né? É isso aí. Mas Tanto o teu controlar salário ao era um longo do fixo ali. Tu não... Então, até girar a comissão, né? Porque como representante, eu ia ganhar um salário fixo até a carteira girar. Uhum. E eu achei que eu ia, 3.500, eu vou ficar com muito dinheiro no bolso. E aí fui desligado na época, questão trabalhista, ganhei seguro-desemprego, ganhei toda a saída FGTS, INSS, toda essa parada eu ganhei. Só que toda essa grana eu gastei em 6 meses para sobreviver na função. Claro, Porque estrada, os né? 3,5 não Era dava. De celular na época não é a parada que a gente tem hoje, meu. Que tu paga 50 pila numa conta e que tu tem minutos infinitos e tal. Cara, eu pagava 500, 600 reais de telefone. Caramba. Porque era pacote por minuto, era assim que as operadoras sobreviviam na época, né? Hoje é banda, é quanto tu tem de internet para quanto tu vai pagar no negócio. E é o WhatsApp também, né, hoje? É A raro tu forma de ligar... comunicar, né? É raro tu ligar fora do WhatsApp? Ou... Mas então, aí que tá. Aí que tá a pegadinha de hoje. Usar o telefone da forma convencional é o que te conecta com as pessoas. É muito mais cômodo tu resolver um problema mandando um WhatsApp, porque tu se esconde atrás do telefone e tu fica offline. Uhum. Ninguém vai te achar. Agora, resolve um problema dando a cara pra ele e falando, pô, eu tô aqui pra conciliar o que a gente tem de errado. Eu vou ajudar a resolver. Poucas pessoas fazem isso. Esse é um desafio. É muito mais fácil quando eu tenho uma As pessoas se promoção. acostumaram, né, com isso daí, né? Quando tu Da tem um forma produto, errada. quando tu tem um produto novo, é mais fácil o teu vendedor, com certeza, mandar tudo numa lista de transmissão para todo mundo. Ó, toma aqui, claro, tu O ganha em PDF massa, ali com um novo produto e tu vai. ganha em escala, Sim. beleza. Mas quanto tu conecta de volta? Qual que é a taxa de conversão? Agora pega e experimenta fazer para 100 pessoas uma Ligar. ligação. E fala, pô, tô Nossa. com um produto novo, Ah, com certeza. posso ir te visitar. É. Ninguém mais faz isso. A gente troca o que é mais fácil. O que é mais fácil Tal da zona de conforto. é mais cômodo. É mais gostoso, mas o Mas resultado é realmente diferente. é diferente. É diferente. Realmente a ligação, o falar direto e apresentar, se colocar à disposição para ir, mostrar, isso aí já faz toda a Resolver o diferença. problema E aí Isso. o teu custo tava lá em cima e a tua renda lá embaixo. até girar. Aí depois girou e, pô, fui me virando, fui aprendendo, fui vendo que eu dependia do meu resultado. Tu bancava hotel, bancava deslocamento? Eu não tudo? dormia fora porque eu atendia um raio de 26 cidades aqui próximas. E aí eu fazia bate-volta. Então a cidade mais distante era Joinville, São Bento. Então eu fazia dias construtivos lá. Só que eu aprendi uma outra parada, né? Que eu não gostava de costurar a cidade. Então às vezes eu ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. O custo era meu. Então eu precisava entrar pela cidade por essa região, atender todos os clientes e deixar o último. Se eu entrasse em Joinville, eu entrava pela área, por Piraberaba, que era a Zona Norte. Industrial. E vinha voltando para terminar o último cliente em Araquari. E eu já estava Uhum. caminho de volta para casa. Uhum. Para eu gastar menos. Fazer rota. Tive que aprender a gerenciar meu custo, porque Sim. ser representante, de alguma forma, é empreender também. É. Claro, pô. Tu abre teu CNPJ, De tu vai alguma lidar- forma não, pô. É empreender. é empreender, Total. tu lidar com os teus custos e tu tem que gerenciar isso tudo todo dia. Só que o recurso, nesse primeiro momento, foi pequeno até girar. E aí eu fui aprendendo, mas cabeça mais nova. Então pensa, com 22 anos eu virei representante comercial. Então eu era muito novo para a função, na média de todo mundo que trabalhava nesse mercado. Uhum. Fui atender o segmento frotista, transportadora, terraplanagem, empresa de ônibus. Um segmento que eu não atendia por telefone. Eu fui para outro nicho de mercado atender, Uhum. mas que tinha a ver, porque é quem compra para consumir produto. Então, atributo técnico, benefício, eu conectava quando indústria e conecto quando frota também. Tinha uma relação. Uhum. E aí eu fiquei fazendo isso por bastante tempo. Eu vou falar que foram 5 anos e meio atendendo frota, praticamente na mesma região territorial, e me desafiando com os clientes, né? Me desafiando todos os dias. E quando a gente vai pra rua, quando é vendedor, a gente passa a lidar com outros desafios que não tem no papel, não tem num curso, ninguém te entrega na faculdade, que tu vai lidar com o tempo, tu vai lidar com o mau humor das pessoas, tu vai lidar com a energia delas, O tu vai tu no teu mau humor também, né? no teu dia ruim de negócio, no ambiente, né? Chuva, sol, calor, frio, tudo isso é um desafio que as pessoas às vezes não percebem no dia a dia, ou que elas acham que ser vendedor é irado, mas ninguém percebe o que está por trás daquilo. Uhum. Tem muito desafio colado em ser vendedor. Só que o maior aprendizado é na prática.
É lá que a gente aprende, é praticando todo dia. E, cara, o mais massa tu falar isso tudo é que um dos nossos objetivos aqui é justamente esse, né? É trazer esse conhecimento que a faculdade não traz, mas que a lida diária traz, né? De tu ter essa gestão do tempo, te preocupar com o teu custo. Porque com certeza tem muita gente. A profissão de representante comercial é uma das mais antigas do mundo, né? E eu acho que nunca vai acabar. Porque por mais que a indústria... Alguém tem que vender. Que a indústria chegue lá na ponta, o relacionamento sempre vai existir, né? Tu vê na própria internet a questão do infoproduto. Mesmo no infoproduto, tu tens o teu afiliado, que muitas vezes é um cara que pega o teu produto para vender para outro, né? Então o representante sempre vai existir. Então tem muita gente que daqui a pouco vai cair num negócio desse, né? E o cara não pensa nesses custos na hora de começar, né? Não pensa mesmo. Não, ele vê a oportunidade, show de bola, mas ele esquece o que tem para ele fazer e o que ele tem que gerenciar todos os dias, né? Aí tu falou, voltando ao Flávio Augusto, se a Apple não vender, ela quebra. Ela quebra. Todo mundo precisa vender. Falando em vender, vamos puxar o jabá. Boa, garoto. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master. E nesse episódio a gente conta com Strong House Incorporadora, a sua incorporadora em imóveis, construção de sobrados, prédios aqui na região de Blumenau. A PHNX Consultoria Imobiliária é representante da Strong House. Você pode contar com os nossos consultores lá para atender você e sua família. E apoiador, né? PHNX que é apoiador desse programa. Também contamos com o apoio da NutriBlu Gastronomia Empresarial, a empresa que é responsável por forrar o bucho da galera que está aqui trabalhando e gravando, e também faz cozinha industrial no seu negócio e comida transportada. A galera do Isaac, do Flávio lá, um grande abraço a todos os nossos parceiros, também para o Jones da Strong House e a turma do Felipe aqui da Arte Pro. Isso. Mas segue o baile aí, Ronan. E aí depois eu comecei a fazer meu MBA de gestão comercial na Getúlio Vargas, aí ali foi uma chave que virou, duas coisas. Foi essa chave, e aí foi uma parada chamada autoconhecimento, que eu tive alguns problemas, enfim, da vida, natural, relação, me encontrar, tal. Todo mundo tem nesse momento, cara. E comecei a Que fase que era? Que ano que era? Desculpa. Isso era 2000... Quantos anos tu tinha? 2014 para 25 anos, 24. É a fase que começa. 25 aos 30, o cara fica naquela noia do que o cara tá fazendo da vida. Se é isso que eu quero. Vira os 30, parece que a coisa anda, velho. Eu tô com 32 agora e essa é a vibe. Tu olha pra trás e pensa, pô, que tempo... Por que eu fiquei tanto nessa dúvida, né? Essa ciranda louca. O MBA me conectou com pessoas de alto nível. Pessoas da primeira turma da Getúlio Vargas de gestão comercial foi em Blumenau. A primeira turma de Blumenau foi a que eu fui fazer o estudo e tal. E eu comecei a lidar com todo mundo que era gerente comercial e coordenador. E eu era um peixinho ali no meio, eu era o vendedor. E tu bancou no pelo, tu foi... Não, isso a empresa ajudou na época. A Schrader pagou 100% do estudo na época. Mas eles te ofereceram ou tu pediu assim? Ou eu queria um aumento de salário, só que dependia do meu resultado, tinha que ter isso na cabeça, ou eu ganhava um estudo. E aí o estudo foi o mais propício. Eu procurei, encontrei e me deram a oportunidade pensando no crescimento. E eu valorizo isso até hoje, né? Natural valorizar a história dita lá, né? Só que, pô, eu olhava os caras falar das dores dos vendedores, eu falava, porra, não é que eu faço essa porra também, velho? Caralho, os caras estão reclamando aqui, eu faço também no meu dia a dia. Eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, isso aqui não tá certo. E eu comecei a aprender e ver as dores deles e falar, pô, tem um cara lá que faz de um jeito, ele aprende, ele ensina, como que ele faz esse organismo funcionar? E aí, pra mim, foi onde eu dei um salto, junto com quando eu fui buscar dentro da psicologia, né, uma psicóloga, eu fui evoluir a minha mentalidade. Os meus traumas, as minhas coisas de infância que estavam travados dentro da minha cabeça, que eu não conhecia. Se a gente não se autoconhecer, a gente não descobre o que a gente quer. Então, antes de eu chegar numa inflexão dos 30, né, que você está falando, eu resolvi me descobrir também e entender, pô, por que eu não evoluo, não dou o próximo passo? O que está acontecendo? E fui vendo que muito era medo que tinha dentro de mim, dores que não precisava ter. Eu carregava aquilo com os antepassados. A vida é assim, a parte espiritual é muito doida. Depois a gente vai falar de energia, mas a gente carrega aquilo que os antepassados vêm com a gente, sem a gente querer. E a gente... É programação, né? Programação. Tu veio programado daquele jeito. Mas né? tu tocou num assunto assim, e eu gosto de trazer ele para uma realidade concreta, porque assim, às vezes a gente toca nesse assunto, pode parecer algo místico, tá ligado? Mas muitas vezes a gente não precisa tratar isso como uma coisa mística. Por quê? Cara, é por repetição. O teu bisavô fez, o teu avô viu, fez igual. O teu avô fez, o teu pai viu, fez igual. Então é uma coisa física real,
Né? O teu pai repete o teu avô, tu repete teu pai, teu filho vai te repetir e a vida segue assim. E a gente vai somando isso tudo de uma maneira concreta dentro da nossa psique, né? E eu acho que dentro dos 25 aos 30 é que a confusão começa a acontecer, né? Por que tá... Começa a ver cara, coisas quando tu fala em diferentes. mentalidade, cara, eu percebo assim que mentalidade mentalidade é tudo, essa frase é meio vazia, mas tipo, saber entender a tua mentalidade e o que te bloqueia é tudo. Então tu fez a coisa certa na hora certa, pelo jeito, né? Porque... Por dores que eu tinha, que eu precisava tratar. Mas, pô, aí Questionamento. volta lá atrás. O que a minha avó falava quando era pequeno? Vai trabalhar na Karsten. Ó, Claro. Porque ela paga em dia. Porque muita empresa não pagava em dia, velho. É isso aí que a gente foi condicionado. E a gente acha que não, mas a gente tá num período de formação, de moleque. Trabalha na Karsten, procura alta. É a primeira vez que tu fica, que o cara te segura um dia de atrás, tu, minha avó falava. Cara, eu tenho um Aí amigo tu, meu, pum. velho, eu vou mandar esse episódio pro amigo meu, já tô lendo. Tem que mandar, cara. A gente é travado de moleque nessas coisas. Até o conterrâneo nosso aí. Vou mandar pra ele, Não, mas... E assim, os dois níveis me ajudaram a explodir. Junto nasceu o meu afilhado também, né? Então eu comecei a descobrir o amor e a relação com as pessoas. Eu tive muita dificuldade quando era moleque com os meus pais também. Eu queria botar piercing, fazer tatuagem, essas porra toda. Quem não, né? Isso gerava conflito dentro de casa. Nesse sentido, eu Mas fui de boa. Mas... jovens, né? Normal. Normal. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, tá tudo certo. Só que, pô, eu comecei a valorizar, todo dia falar eu te amo pro meu pai e pra minha mãe, lá atrás. Isso há 10 anos atrás, mais ou menos. A dizer eu te amo e dar um beijo no rosto do meu pai, na frente das pessoas, não porque eu quero me mostrar, porque aquele é o sentimento. Enquanto ele tá aqui, eu tenho essa oportunidade. O dia que ele não tiver mais, aquilo acabou. E eu preciso respeitar eles como eles são. E aí, de alguma forma, eu comecei a respeitar as pessoas e entender um pouco como cada um era. Só que daí o meu sonho já não era mais ser vendedor, já era um sonho ser coordenador de vendas. Nesse meio dessa fase. Porque tu já Na tava mesma 5 empresa. anos ali, né, cara? 3 anos começou a surgir. Aí eu fui me formar, buscando formação para evoluir. Senão eu ia ficar no estágio, na mesma posição. Porque eu quero, O eu MBA quero já enfatizar foi. isso aí, né? Que sejam 3 anos ou 4, né? Já é uma história ali, falando do mesmo produto, falando da mesma, né? Vivendo uma mesma rotina. Vivendo uma mesma rotina, né? Só para o pessoal entender. Mas que nesse não- período tu mudou de região, tu começou a viajar mais pra fora. Eu tive pequenas mudanças. E aí lá com 4 anos, mais ou menos na função, eu mudei para ser vendedor CLT, não mais representante comercial. Era uma decisão estratégica dos negócios e eu virei CLT. Então eu passava a ter carro, despesa toda paga, meu dinheiro diminuía, mas era um dinheiro limpo, porque eu não gastava mais do meu bolso. Apesar de eu gerenciar bem o negócio, era uma decisão estratégica da empresa e eu soube respeitar e falar, não, beleza, vamos mudar como a empresa quer e vamos avançar. E eu queria ser coordenador. Então, o que é um mindset, né? A gente pensar diferente. Eu olhava, conversava com todos os vendedores dos outros segmentos, entendia um pouco como cada um atuava, olhava caras que ganhavam muito mais do que eu, caras que ganhavam igual, caras que ganhavam um pouco menos. Alguns por performance, alguns porque o negócio ou o segmento era diferente. Só que eu conversava muito com os coordenadores. Então eu entendia como que um cara atuava, como que o outro atuava. Eu já estava na pós, e eu entendia quais eram as dores dos vendedores e falava, pô, eu preciso da característica desse cara aqui, uma esponja. Eu preciso pegar o lado bom Modelando, desse, né? o lado ruim desse que eu tenho também eu preciso Isso excluir. aí. Não algo O trabalhado. MBA te trouxe isso de alguma forma? Ajudou muito, sem dúvida. Sem De tu dúvida. entender que tu precisava performar quem tava ao teu redor pra modelar um novo Ronan aí. Se eu queria estar no nível de pessoas melhores, eu precisava evoluir o meu dia a dia também. Aquela coisa, né? Acho que é assim que fala que águia anda com águia, né? Então, aquele rolê, Tubarão tipo, com tubarão. tubarão com tubarão. É isso aí. É a forma de modelar, a gente falou várias vezes aqui, né? Uma É. forma de tu desenvolver, aprender conversando com um cara que tá maior, que tá... É. Claro, tu vai Acho que até tu vai tirar uma parte de aprendizado da mesma pessoa e outra parte tu vai dizer, não, isso aqui não faz sentido. E assim vai É bom que tu evoluindo, vai aprende crescendo. com o positivo e com o negativo, né? Negativo Com tu os aprende dois. como não fazer. E de vários, imagina. E um dos então, objetivos disso aqui também é isso, sabe? A gente É ter essa multiplicar. troca. É, a gente se Multiplicar. aproximando e aprendendo contigo. No passado, eu pensava que cliente ruim, aquele cara que não comprava de mim, ou que tinha alguma restrição financeira que eu não podia vender pra ele, aham. dentro da regra do jogo, beleza? E caras que me maltratavam, ou que falavam, pô, sai fora, não quero comprar, ou sei lá, não Ou que compra te da tua sugavam marca. demais. Só queriam um desconto, enfim. Uhum.
eu tinha uma leitura de que, pô, esse cara não merece o meu tempo. Só que depois eu O fui cliente do concorrente. Ok, só que depois eu fui É. entender que dinheiro bom é o dinheiro dele. Eu preciso do dinheiro desse cara também. Eu quero vender pra todo mundo. Então E aí, hoje eu como vejo, vender pra ele? hoje eu vejo muito vendedor do meu time que fala, pô, esse cara aqui não compra, não adianta. Como que não adianta, cara? Bora A gente lá. precisa vender pra esse cara. Ele não compra de alguém? E por que ele não compra de você? Aí, ó. A gente precisa vender pra todo mundo, não tá disponível no game. A E gente só essa- faz diferente fazendo diferente. E essa história de coordenação de venda ainda era na Shirada, então. Ainda era na tirada, exato. O sonho, beleza? E aí me formei, tava pronto, querendo uma oportunidade. Eu também queria mudar, porque 5 anos e meio fazendo a mesma coisa, eu sempre senti que esse ciclo eu precisava mudar. E eu pedi, conversei, falei, até que me deram uma oportunidade de eu ir para a indústria, trabalhar aqui na região. Pô, um cara que nasceu aqui, do perfil desse mercado, fui atuar lá. Foi muito legal. Foram 6 meses incríveis. De resultado assim, um atrás do outro, de eu me conectar com o cara da Carça, enquanto o cara falando, pô, por que tu compra do cara de Joinville? Vamos comprar de mim, eu sou daqui, pô. Eu tenho produto, eu tenho serviço, eu tenho oferta pro teu problema. Vamos estar juntos nessa jornada. E começou a dar muito certo. Eu já conhecia, já era maduro com o produto, já entendi o perfil do cliente, o perfil regional. Tem muitas coisas que estão dentro do mercado que só vivendo para aprender. Sim. E aí, no dia 18 de dezembro de 2015, não lembro da data, Caramba. o Luciano, que o Felipe conheceu, que é meu brother, meu irmão. O Lute mesmo? Não, um outro Ah, Luciano. outro Luciano. Luciano Benck. Salve, Luciano. Um abraço. Tamo junto. Grande Luciano. Manda pra ele o programa agora. E aí o Luciano recebeu uma proposta, recebeu uma ligação. E o Luciano tava na Mob. Tava comigo. Ele era no final, a gente foi muito amigo por muitos anos. E eu sempre me espelhei muito nele como profissional, as conquistas dele, ele ter ido pra coordenação. Eu sempre achei tudo isso muito irado. E falei, pô, que história massa. Tinha uma E referência. eu quero ter esse cara como referência, Uhum. né? Pô, o que eu posso fazer pra aprender muito com ele? Tá próximo. E a gente é amigo até hoje. A gente fala com frequência de negócio, porque os desafios são iguais para todo mundo. Ele recebeu uma ligação, ele me chamou fora da empresa e falou, pô, cara, Paulo me ligou. Eu falei, irmão, que Paulo? Pô? Ele era meu chefe. Não, o Paulo da Agricopel. Eu falei, ué, o que ele queria? Falou, não, ele me fez uma proposta para eu ser gerente comercial. Em 3 segundos eu disse para ele, bora, tamo junto, vou contigo. Ele falou, sério? Eu falei, sim, vambora. Vai mudar tudo? Eu falei, vou. Não me importa que tu tiver de cargo, nada, porque eu tava ao longo do tempo sonhando ser coordenador, tentando agir como, Uhum. mas a oportunidade dentro não aconteceu. Então não tem nada de errado em não julgar a história ou aquele velho sentimento de, pô, eu preparei o cara, ele foi pro mercado. De novo, quanto Às tempo vezes- lá na Mob? Foi total 8 anos e meio. Aí. E aí no final E que foi a própria organização não. Às vezes até tava com bastante talentos, vamos supor, não, é aquela coisa não de tinha reter- espaço. Não tinha espaço, É. tinha bastante gente atuando, beleza. E a Mas gente tem que cultura saber, da empresa, às vezes, também, a gente né? tem que saber A entender esse empresa que dá momento. oportunidade É. para novos. Enfim. Teve muitos caras que cresceram, todo mundo cresceu. Sim. Desde que aproveitou a oportunidade ou que quis crescer também. E aí, em janeiro, o Luciano se desligou. Assim que ele se desligou, eu peguei férias, peguei 15 dias de férias, já estava programado, enfim. E aí, dia 1º de fevereiro, eu pedi a conta da Schrader e 1º de fevereiro, eu estava de tarde na Agricopel, Corajoso, né, cara? sem saber, Pediu a conta, 8 anos e meio. sem saber o que eu ia enfrentar. É, coragem, velho. Coragem demais. Tinha uma oportunidade de coordenação. A na coragem época, aparece de vez em quando aqui, né, cara? Parece, esse é Coragem coragem, isso é é- coragem. é sair da zona de conforto. É, Ponto. mas a coragem também. Aquele, bastante. aquele lema, né? O cara se joga do penhasco e vai fazendo avião, né? Não, Ele constrói no Mas tudo caminho. acontece, eu acho que na hora certa, né, cara? Acho que é tudo escrito, não adianta. tudo depende da nossa decisão, cara. Eu tenho comigo que cada escolha te leva a infinitas possibilidades. Perfeito. E que as pessoas são exatamente do tamanho dos seus sonhos. Isso tá em várias publicações minhas. Várias. Uhum. E é bem assim. Até sigam lá, @RonanReal. ó. Na real. Ronan Real. E eu recebi a oportunidade e eu não tinha nem negociado meu salário, cara. O estreitamento de confiança era tão grande com o Luciano e a vontade de querer fazer um papel, de entrar numa empresa onde eu não conhecia nada, nem ele. A gente se desafiou junto. Só que junto é diferente também, né? Ter uma pessoa de confiança, ele na posição de gerente comercial, eu na posição de uma das coordenações. E aí começou a história de liderança. Começou a ser coordenador de um segmento de venda que eu não conhecia,
e de outro que eu comecei a criar, e eu ter 10 pessoas embaixo de mim. Tu criou um... O segmento de frota não existia lá. E a gente vende um puta produto, que é o Shell, né? Pô, lembra? Clube Irmão Caminhoneiro. A Shell tá há muitos anos no Brasil, então essa marca tá entrelaçada com o consumidor. A gente precisava aproveitar o potencial que a gente tinha. É uma marca que gera confiança eminente, sim. Tu não pensa, é Shell, beleza, é uma coisa boa. Assim, na minha visão, sabe? Não tô puxando saco, não. Qualidade, segurança, confiabilidade. É isso que a marca representa. Quando eu fiz agora várias entrevistas... A Móbil também, né? Outra também, marca, sim, né? Também. A Texaco. Tem várias marcas boas de mercado que trazem isso para nós como consumidor. Tu falou Texaco. Acho que depende muito, acho que do vendedor, né? Uma coisa não, claro. Mas eu me lembro de uma coisa bem aleatória. Agora tu falou Texaco. Esse dia eu tava em São Francisco do Sul, uma coisa bem aleatória. Tem um posto de gasolina bem antigo lá, em São Francisco do Sul, no centro. E tem lá Texaco, tá ligado? Tá lá ainda. Tá em concreto, tá ligado? Era um posto das antigas. Não, massa, um negócio. Isso é legal que mostra que a marca é antiga, né? É, sim. Talvez seja estratégia. Eu acho que até o posto é outra bandeira, mas tá lá porque é um patrimônio histórico, tá ligado? Patrimônio, Tá marcado, né? A história do posto é com aquela marca. É, coisa antiga, assim, né? Não, de tão antiga que a marca é, né, cara? Tem umas marcas que Shell é uma marca dessa. Shell é uma marca que, pô, quanto tempo tem a Shell no Brasil? Tá louco? Mais de 110 anos já no Brasil. Então, tá louco. Tá, mas aí tu chegou na Shell, e aí? E aí começou a deixar o que era fácil, que dependia só de mim, que era vender, era contribuir para as pessoas para vender mais, né? E ser coordenador ou ser gerente, que é o que eu sou hoje, a gente não entende lá no começo o que é fazer isso. É muito mais que ajudar a vender, fazer aquele cara conquistar o sonho dele, né? Ser bem remunerado, atingir meta. Pô, nessa história, cara, que em resumo eu fui conhecendo a família das pessoas, quando eu ia para as cidades das pessoas. Aí tu começou a viajar o estado inteiro aí? O estado todo. E aí comecei a me conectar com muita gente, porque muita gente daqui conhecia o Ronan da Schrader, o Ronan da Móbil. Sim, já tinha um histórico. E aí lá já era outra imagem, o Ronan da Shell, o Ronan da Agricopel. Então isso para mim também foi prazeroso, o sobrenome cola na gente, né? Hoje a minha história tá com lubrificante, foi a maior passagem que eu tive até hoje. E é o que eu faço ainda. Só que se conectar com pessoas novas para mim também foi prazeroso. Novas histórias, outros níveis de conversa, porque antes eu ia só no comprador, agora eu já sentava com o dono do negócio, porque o vendedor dizia, pô, eu vou com o meu coordenador, ele valorizava aquele momento. Não por eu estar na posição, mas porque era legal o contato, o cliente queria me ouvir. Ele sentia que era uma segurança para ele vender também. Pô, tá trazendo o coordenador. E pro dono a importância do cliente nesse sentido também e o dono importante. Da empresa também, pô, peraí, o cara tá me valorizando. Sim, o cliente, tá vindo né? O cliente se sentindo importante que tá vindo o coordenador, né? E a oportunidade também, daqui a pouco conseguir um preço melhor que o coordenador, né? A jogada, na verdade, não pode dar, velho, não pode. Não. A jogada era essa, né? Ah, tu vai trazer o coordenador? Não, beleza, então já vamos dar uma mordida aqui, né? No máximo eu calculava o preço e passava pro vendedor. Ó, porque isso é ele daqui que passa. Nem era o coordenador. Se eu passar, acabou o vendedor. Acabou o vendedor. Aí eu dou o bypass. Acabou o vendedor. Isso mesmo. Ó, dica pro coordenador aí. Cada um na sua hierarquia, senão a gente mata o processo. Uma dúvida, né? Importante esse corte. Isso aí dá um corte, tá? É verdade. Importância da hierarquia. É muito a sério. Ó, corte aí. O teu crescimento de cargo representava um crescimento salarial também, financeiro? Ou ir para coordenação foi uma estabilidade assim, que a gente sabe que não existe? Não, tinha duas coisas. Tinha o sonho e também querer ter uma remuneração melhor, né? Então a remuneração é maior mesmo? Era um ponto, sim. E poder viver outras coisas. Eu pergunto porque, né? assim, o representante, ele comissão, sangue no olho, quanto ele fizer, ele ganha. O coordenador, minha visão de fora, tô tentando entender o business, entendeu? Sim, perfeito. O coordenador, na minha visão, ele é aquele cara que ele é remunerado meio que fixo e coordena a galera que vende. Ou não, ele tem variável também. Tem? Alguns mercados tem, outros não, né? Só que então, aqueles caras que eu conheci lá atrás, que tinham 30 anos de mercado, aquilo acabou. Porque as empresas começaram a ver que quanto mais eu segmentar e mais pessoas eu tenho em áreas territoriais menores, mais resultado eu tenho. Porque eu tenho um cara de Floripa a Blumenau vendendo 80 mil litros e ganhando 30k. Tá abrindo uma estratégia aqui, hein? Se eu posso botar... É o que eu tô entendendo. Se eu posso botar 8 CLTs que vão ter o mesmo custo e eu vender 200 mil litros aqui, na mesma região territorial. Porque eu quero atender todos. Entendi. Eu quero atender o pequeno, o médio e o grande. Isso. O representante no passado, em negócios passados, ele vendia para grandes clientes que faziam justamente o que ele deveria fazer,
atacadista. Então, pô, o Felipe tem um atacado, eu vendo para ti, tu distribui na região. Uhum. É mais fácil. Só que na média as empresas querem se conectar direto com o consumidor final. O negócio da indústria está mudando, né? O nosso trabalho é pulverizado. Eu tenho que ter mais clientes para ter menos dependência. Então eu preciso bater em todas as portas do mercado. Um toque que tu falou assim, pô, comecei a conhecer novas pessoas, conhecer novas realidades, novas histórias, mas também novos lugares, né? Esse Pô, negócio de conhecer novos lugares irado. também, porque lugares Mas valorizar eles, cara, te porque transforma, né? porque só viajar, eu sempre quis conectar o que tem de prazer, de prazeroso naquela região para eu fazer. Então, pô, ia pra Chapecó assistir um jogo, cara. Saca? Massa. Viver a Eu cultura. lembro. É, Sempre publicava. eu ia domingo para ver o jogo, depois começar a trabalhar a Trabalhava semana na cheia segunda. com Já todo tomava um mundo. chima com a turma lá, Já, na pracinha. gurias, já a galera lá já Gurizes. preparada. Então, eu comecei a aprender muita coisa de cultura da região. E o Uhum. nosso estado é Quando muito era jogo doido. do Vasco mesmo, aí tudo... Pá, daí eu sofri pra caralho. Sofria. Nossa Que senhora. tu tinha que fingir que era Nunca Chapecó. teve um ano fácil. Nunca. Na história nunca teve. Nunca teve. Sempre segundo, né? A Foi gente- quando formou em 98, 98, 97, 2000. Pô, e 3 eu acho que ainda, não é? Nossa senhora, não. Três Deu, sofredores aqui. pode acabar. Deu. Pode Ainda fechar o programa. Valeu, rapaziada. Obrigado. 3 sofredores, né, Tá, cara? Ronan, tu ia falar ali da diferença de... A cultura do A nosso cultura, estado é né? muito doida, Ele cara. também já... É muito doida. Porque Acho que no é importante sul... frisar isso, cara. 295 municípios, tu teve em quase todos, não? Ah, cara, eu sempre olho... Depois eu mostro no off pra vocês, no meu Maps. Eu sempre tinha o desafio de formar a trilha dentro do estado, quando eu abro. Se eu passei por todas as cidades, assim. Claro que eu não passei por todas. Mas boa parte Eu dele tive em quase passei. todas já, cara. É muito No irado. outro ramo, né? Mas tive quase todas. E aí tu vai ver que o sul do estado tem uma característica, que a divisa tem outra, que Chapecó é diferente de Não, Concórdia. e esse que é o desafio, né, cara? Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Tu que é um cara que conhece várias cidades e eu tenho essa... A gente é de Blumenau, né? E é claro que falar de Blumenau, pra nós, soa como puxando brasa pra sua sardinha, natural. Sim. Mas, tipo assim, Blumenau é uma ilha, cara. É diferente, não é? Ou eu tô louco? Não, tem característica Porque, tem essa- características que eu quero dizer assim, Blumenau, não, Gaspar, Gaspar. Brusque, Brusque. Indaial, Uhum. Rodeio, Pomerode. Pomerode, Aham. é completamente diferente. São Porque coisas... todas são diferentes também. É, cara, é muito doido, cara. É a Mas, tipo cultura. assim, ó, Gaspar pra Itajaí, já tá ali, já tem aquele coisa do sotaque, da cultura. Mas a gente tem um negócio diferente aqui, né, cara? Tem. Eu sinto que é uma cultura meio... Isso não tô dizendo como uma coisa boa. A gente é meio Bairrista. alemão mesmo, bairrista, meio bairrista. isolado, né, cara? Lá, por exemplo, vai pro oeste, as cidades conversam, se visitam, é diferente a dinâmica. E Né? aí tu tem uma parada incrível. Quando tu chega em Rio do Sul e começa a avançar dentro do estado, tu começa a ver perfil de receptividade diferente. A hospitalidade é absurda, né? Onde as empresas mais regionais, litoral, enfim, tem perfis às vezes mais hierarquia, comprador, de profissionalização, mas a diferença é que o dono, não que isso esteja certo ou errado, pelo amor de Deus, mas é que o dono do negócio lá quer falar com as pessoas que diferente, fazem né? negócio com ele. Café Ele quer com, conhecer. café com açúcar, chimarrão e hospitalidade. Pô, uma vez a gente foi fazer uma visita numa empresa de chuveiro, que faz mais de um produto, enfim, mas a Zagonel. Cara, o dono veio falar com a gente e ficou 1 hora. E o cara da manutenção ficou do lado, a gente ficou 1 hora trocando ideia, ele mostrou showroom. Quando que eu ia ter uma experiência dessa, cara? Quando é um padrão de algumas outras cidades, tu vai falar especificamente com o nicho. É. Agora, quem te entrega o que é a empresa, para tu também poder criar valor naquilo que tu quer vender, né? Então, ter conhecido muita gente foi muito massa, ter visitado muitas cidades aqui do estado também. E aí, dentro da história, eu fiz isso durante 2 anos. Segmento de revenda, então mecânica, autopeça, oficina de moto, concessionária, níveis que eu atendia e frotistas, que era o que eu ia criar, para daí em 2018 me tornar coordenador de indústria e frota, que era justamente o desafio que eu queria. Trabalhar no mercado industrial, que é mais venda por consumo, eu vou lidar só com cliente consumidor. Aí eu tenho um perfil de fazer análise de óleo, de pegar uma frota que troca o óleo a cada 20 mil quilômetros e fazer um trabalho de extensão, comprovando benefício, levar 30 mil quilômetros. Então não é o preço do meu produto que importa, É o valor. é que benefício que eu vou te dar. Então eu vou te oferecer um produto 25% mais caro, com mais valor agregado, mas no final dessa conta, quanto que eu retribuo em valor anual para ti de retorno? Com menos parada, com mais disponibilidade de equipamento. Era o meu linguajar. Eu comecei lá como televendas
E aí fui para a posição de coordenação nesse Que mercado. massa. Só que Não porque é mais caro, né? Não, Mas o tanto de benefício que traz, né? não é preço. É Não o é que eu preço. ofereço. É aquela coisa, a galera fala assim, não é preço, é valor. Tu É isso entrega aí. valor, tu Benefício. entrega benefício, entrega qualidade. Cada passo que eu dava, então, pô, quando eu virei vendedor Isso externo... tudo foi pensado ou foi Não, acontecendo, foi brother? acontecendo. Foi acontecendo. Teve um planejamento estratégico de carreira? Não, aqui planejamento. Brasileiro que planeja tá de sacanagem. Tu planejou muita coisa na tua vida? Não? Cara, só me joguei direto. e tu? Cara, a gente. Não, então, velho, tô aqui, não sei nem como. A gente, Brasil, quando eu vi, pô. a Quando gente eu falou vi- que é Brasil, pô. A gente tava falando fora, né, Ronan? Deixa eu falar, João. A gente tava falando fora ali. Cara, eu só faço o que eu gosto, velho. É isso aí. Então foi rolando. E eu acho O que Felipe aconteceu a mesma começou pintando vitrine. coisa. Sim. E Pá, aí, eu comprei muito adesivo. Ô, deixa eu te falar. Derramando Eu vou falar um tinta em negócio. ônibus. Eu falo um negócio desse programa aqui. Quiser anotar o tempo pra fazer um corte, eu agradeço. Anota o tempo ali, Alexandre. Passa pro William. Porque eu sempre fui um crítico do podcast, brother. Sério? Sério. Eu sempre fui um crítico. Eu fiz rádio. Eu fui locutor de rádio. Eu fiz muito. Eu cheguei a fazer uns programetes pra TV, mas não virou. Questões, enfim, estratégicas lá da TV, não rolou. E fiz muito comercial já para os meus negócios e tal, e fazia muito vídeo para internet. Eu fiz muito vídeo, botar meu nome lá no YouTube. Eu fiz programa com o Vili, que vai estar aqui com a gente. Eu fiz programa do Blumenauense. Fez tudo. Muita coisa da comunicação. Tu planejou, João? Aí, cara, Planejou, eu fiz clipe. Não, isso eu não vou falar O cara nome, me porque o pergunta cara se vai eu procurar. planejei. O cara vai procurar clipe. Não, mas só tô fazendo Sim. um comentário assim, porque eu era um crítico do podcast, eu achava que o modelo não funcionava. Por quê? Porque eu não era um consumidor de podcast. Eu não era um consumidor. Eu não entendia o modelo podcast. E aí, quando a gente começou a Empreenda, a gente lançou 10 minutos. Até quem quiser olhar no YouTube, tá lá, Empreender em 10 minutos. Comecei a entrevistar os empresários em 10 minutos. Inclusive, o Felipe deu uma entrevista na época. Cara, não rola 10 minutos, brother. Não. Não rola. 10 minutos, tipo, é nada, tá ligado? Tu Faz um café, pô. Acabou? Então, o que acontece? Ou seja, eu tive que ter uma virada cultural absurda até que eu entendi. Aí o Felipe veio com a ideia do podcast e tal, da Artpro, que a gente contou pra ti lá fora. Eu disse, cara, é isso, velho. É um podcast mesmo, eu tô errado. E aí eu comecei a consumir podcast. E aí essa dica eu dou pra quem tá ouvindo esse episódio. A primeira vez que tá ouvindo podcast, que o Ronan tá aqui, às vezes é amigo do Ronan e tal. Cara, o podcast agrega muito valor. Porque é um Muito. conteúdo absurdo De na graça. janela de tempo razoável e de graça, tá ligado? É. Então, tu perguntou, tu planejou tá aqui? Claro que não, velho, que aqui é aleatório. Nós não planejamos isso aqui. Óbvio, né? Chegou num momento, teve a ideia, aí a gente planejou pra Não, executar. ok. Mas foi aquela, planejou, executa, planejou, executa, planejou, executa. E tentativa e erro, né, cara? Mas enfim, só um adendo aí. O corte. O corte. Um corte gigantesco. Marcou? Foi. Corte 40 minutos. Eu dei um IGTV já. Fechou. Depois, cara, voltando só um ponto, quando eu assumi essas coordenações, mas eu fui vendo que esses passos eu fui dando, quando eu virei vendedor, eu comecei a ser um crítico do vendedor interno. Aham. Eu queria que as pessoas fossem iguais a mim, ligando pra caralho, e ligando pra todo mundo. Fazendo igual. Quando eu virei coordenador, eu queria que fosse daquele jeito, mas aí eu fui aprendendo, aí eu fui lidar com pessoas. Daí eu fui entender a responsabilidade que eu tinha sobre não é o que tu fala, é como tu fala, é quando tu fala. Eu tenho essas 3 máximas, é o que, como e quando, pra tudo na vida. Tudo. Se tu teve um não de uma proposta, na tua relação, em qualquer parada, meu, se pergunta o que eu falei, quando eu falei e como eu falei. Em alguma dessas 3, a gente deve ter falhado. Porque pode ter sido um momento inadequado, pode ser que o que eu pedi não era certo, ou pode ser como eu falei o erro. Isso para conquista serve da mesma forma. Como que eu captei o cliente dessa forma? O que eu fiz diferente seguindo essas 3 premissas? E... Cara, essas nuances, tá ligado? Esses detalhes, as pessoas não se ligam, velho. Não é qualquer um que tem essa visão que tu tá tendo aí. Mas o eu acho cara que você aprende, cara. Não, Chega assim, um momento que tu... mas isso é uma dica para um profissional que quer se destacar. Cara, observa os detalhes, tá ligado? Presta atenção na tua ação, na palavra que tu usa, na forma como tu chegou no Eu cliente. aprendi uma coisa, toda ação tem reação, cara. Perfeito. Então se tu age, se tu não consegue interpretar aquilo, né? Estuda, velho. Não. Sabe? Eu até Não hoje, tá dando certo, cara. Busca Estuda, conhecimento. busca conhecimento, cara. E hoje- Porque hoje é eu- importantíssimo isso, né? hoje eu até fiz um post assim que o que emperra a pessoa na vida é não estudar e não executar, Uhum. certo? Aí tem quem estuda demais
E executa de menos, aí não colhe. Ou não executa. E quem executa demais, estuda de menos, aí tu acaba executando mal feito e colhe de menos. Então é uma mescla, né? Tu tem que estudar, executar, tentativa e erro, sem medo de errar a longo prazo, né? Enfim, né? Também comendo o teu tempo. Mas manda aí, Dona, pra relaxa. gente continuar essa história. Estuda agrega. E aí, vamos lá, depois de 2 anos e 9 meses, sendo coordenador de vendas do segmento industrial. Com o teu enfim, parceiro lá sendo gerente. com o Luciano, ele acabou saindo da empresa. E aí me deram essa missão de assumir a gerência por 3 meses, de forma probatória, enfim, assumir a gerência comercial do estado de Santa Catarina. Tu lembra do que tu sentiu nesse momento? Pá, tá de cagar, eu acho, sei lá, não tô ligado. Tinha que fazer uma quebrada, tá muito sério. Não, mas é que assim, tu Foi falou, um susto. tu foi um falou susto. pra mim agora Imagina, há pouco cara. que, cara, o Luciano era o cara, o Luciano era o cara, o Luciano era o cara, daqui a pouco, peraí, vem aqui que tu tem que ocupar a vaga do Luciano. E aí tem 2 pontos, né? O legado que ele constrói Claro. perante a time, eu sou parte disso desde o início da trajetória, que é muito irado. Então os bons Isso. exemplos a gente sempre carrega. A experiência, cara. E aí também. eu vi o que a empresa tem de direção para conectar e seguir adiante. Porque tinha muita gente embaixo, né? Eram mais de 50 pessoas embaixo. Só que daí exercer um cargo de gerência comercial é infinitamente diferente de coordenar, porque daí tu tá no nível hierárquico acima de um coordenador, então a tua escala para venda tá mais distante também. Só que tu tem um lado estratégico muito mais importante, que não é só vender, é comprar bem, é pensar na estratégia de venda, é pensar como cobrir os pontos de venda, é o que trocar com a companhia sobre cobertura, sobre outros níveis, que são muito importantes. Só que tu volta para a base. É O mais uma vendedor faculdade. tem que fazer o básico. O vendedor precisa visitar mais cliente, precisa ligar para mais cliente, precisa fazer o papel dele. E aí, depois de 3 meses, fui efetivado no cargo, então em janeiro de 2021. E aí eu conto desde outubro, né? Que foi o período ali que eu assumi a posição, enfim. E aí foi muito irado transitar e lidar com pessoas diferentes também, porque antes eu tinha um guarda-chuva, agora a empresa se movimentou, eu passei a ter uma hierarquia também diferente com o meu diretor, com o Pedro Biegai, que está lá comigo até hoje. Então eu ouvia o direcionamento dele, para onde a gente vai. Pude aprender muita coisa e aí me conectar em outros níveis de negócio. Pensar formas de clientes que compram da gente, que a gente pode vender, ver essa troca, né? Quem compra da rede, que eu não vendo produto. Por que eu não vendo para ti que compra da gente? Começar a fazer estratégias diferentes também. Só que, pô, pandemia, toda essa confusão, distante das pessoas, muita reunião online. Então eu passei por muitos momentos em que eu não estava próximo 100% do time também. E aí agora, começo de 2022, na verdade em outubro, aí a experiência mais doida até agora é o distribuidor no Paraná, que são franquias, né, que as grandes companhias têm nos estados, distribuidores exclusivos. Ele acabou dando a carta dele de saída da companhia e abriu oportunidade para a empresa para assumir o estado do Paraná. E aí nessa conversa com o meu diretor surgiu a oportunidade e eu falei, pô, vambora, uma nova oportunidade. Fui a primeira peça dessa posição. E aí, em 3 semanas, entre novembro e dezembro, eu fiz aí cerca de 70 entrevistas para encontrar, e eu precisava de 34 pessoas para formar o time e participar de toda a construção de uma empresa do zero, né? Caramba, cara. Desde Braço direito da galera lá. É o braço direito da. começar a operação. Na verdade... Mas tu é o Big Boss do Paraná, então. Tu começou lá como Big Boss. Dentro da posição de gerente comercial, sim. E aí eu respondo para o meu diretor Claro. E tenho 34 pessoas comigo, né? Então, mas começar a operação e ajudar todas as áreas, né? Ser parte do compras, ser parte da estratégia de mercado, de meta, de desafio. Isso é intraempreender real, assim, tá ligado? Real. É muito intraempreender. Isso é muito massa, velho. E, cara, 70 histórias de pessoas que eu nunca vi, de outro mercado, de outra cultura, de outras cidades que eu só visitei quando era moleque, quando era criança, com meu pai, que meu pai sempre adorou viajar. E é o Paraná inteiro? É o Paraná todo. E o Paraná é o dobro de Santa Catarina. Agora tu vai lá pra Francisco Beltrão, Beltrão, Marmeleiro. Marmeleiro, Quando isso for aí, General Marmeleiro, Carneiro. Quando for Marmeleiro, visita MTA Panelas. Talvez até eles comprem de vocês, sei lá. Ou vai comprar agora. O Acabar de Eduardo fazer o jabá Froza, aqui. o seu Antônio Froza, meus amigos, pô, são parceiros. Quero trazer eles aqui, apesar deles ser do Paraná, empresa familiar incrível, cara, que produz panela lá, produto animal. Eles vão vir aqui no podcast. É. E o Paraná é incrível porque deu uma cultura muito agro,
é outro mercado, é diferente, é outra forma de atuação. Galera hospitaleira também, interiorzaço. Também diferente. Londrina, Maringá, são cidades fantásticas, Ponta Grossa, Curitiba também, né? Tá morando onde, Ronan, agora? Eu ainda tô aqui, mas tô em fase de mudança. Já tô com um local lá pra começar a morar, enfim. E vai a família? Num segundo momento, sim. No primeiro, É o- sou eu. Primeiro vai se jogar sozinho. É o Baden-Fur Eu preciso- exportando. Eu O preciso... Baden foi exportando. Ah, que isso. Eu preciso que a operação aconteça. A gente precisa saber medir essas coisas na vida também, né? Uhum. Nesse tempo inteiro também eu passei a formar família, né? É. Então consegui encontrar Mas não uma é pessoa... longe, né, cara? Pertinho Não, também, né? mas é o desgaste, né? É. Mas, pô, ter encontrado uma pessoa que tá do meu lado e me apoia nos desafios. Tem uma criança dentro de casa, né? O Heitor, que hoje aí tá completando 7 anos e que... Hoje mesmo? Hoje Hoje. mesmo, hoje. Que massa. E que ver a alegria dele quando eu vou, quando eu volto, ou numa ligação, aquilo é o maior presente que eu tenho também pro dia a dia, né? Uhum. Então ter alguém do teu lado que te apoia, isso é uma soma incrível também. A gente Uhum. precisa se conectar com gente que pensa não igual, mas que faça a gente evoluir sempre. Uhum. Muitos pensamentos são parecidos, mas nem todos são iguais, né? Uhum. Então, hoje eu tenho a Adriana que Massa. é meu apoio e 100%, então eu quero que a operação aconteça e eu consigo conectar depois sem ter a dor, né? Muitas coisas novas ainda, pode ter uma falha de região e tal, e cobrança, eu quero dar uma acalmada nisso para daí seguir com eles também. Nessa trajetória aí, cara, até agora, né? Surgiram oportunidades fora e tu... Como é que foi essa? Surgiram poucas, eu fui visto sim por algumas empresas que chamaram processo seletivo e tal. Umas eu não ouvi pela fase que eu estava vivendo, por estar muito conectado com o negócio e com a história. Outras eu cheguei a ouvir, mas nenhuma que eu dei sequência. Assim, sempre fui muito feliz fazendo aquilo que eu faço de verdade todos os dias, porque para mim a alegria é saber entregar resultado, porque é uma premissa. E desde que eu assumi a gerência comercial, eu tive 3 pontos cruciais, né? Eu preciso ter resultado, porque a gente faz uma apresentação de resultado para o conselho. Eu preciso ter um bom clima. Eu preciso que o clima aconteça e um está entrelaçado no outro, né? O resultado e o clima são partes. Se eu tenho um bom clima, eu tenho resultado. Se eu tenho resultado, eu tenho um bom clima. E o terceiro é ter um sucessor. Porque eu também não quero que o negócio dependa de mim a vida inteira. Eu preciso que a coisa aconteça de forma natural, né? Para poder dar sequência, enfim, e ter uma transição também, né? Eu não quero que o negócio dependa de mim. A gente tava falando isso antes. Eu preciso, enfim, pegar férias, preciso descansar também e ter alguém que assuma a minha posição no futuro, né? É um comprometimento também com a organização que até hoje tá aí. Mas enfim, e empreender em paralelo, tu chegou a fazer? Eu tentei empreender no digital. No começo da pandemia, eu ainda tenho esse sonho para o futuro Uhum. do marketing digital. Na época, a Adriana, a gente comprou o curso do Érico Rocha, tal, o Fórmula 6 em Sim, 7. claro. E a gente começou a fazer, mas daí a gente, enfim, acabei desistindo, tal. Mas eu queria treinar mais vendedores. Isso talvez para o futuro seja um bom caminho para... @empreendesc _. A gente tava falando antes, não chegamos nesse assunto, foi muito rápido. Massa. Mas é um sonho treinar as pessoas A para nossa- coisas que não estão na prática. O Érico é um baita, né? Falar do Érico como, né? O cara que trouxe a fórmula de lançamento pro Brasil. Mas a gente também tem ali uma ligação forte com o Ícaro de Carvalho, Novo Mercado. E ligação forte quer dizer no sentido de inspiração, né? Claro. Uma honra seria ter uma conexão forte com o Ícaro de network, né? Mas a gente tem uma inspiração muito forte no Novo Mercado e é esse mercado aí também que o Empreenda visa explorar em breve, né? Compartilhando tanto conteúdo bom aqui, mas também através do portal, né? Aí vocês têm muitas histórias para trazerem aqui ainda também, né? De pessoas, empresas e negócios culturais daqui que vão conectar com muita coisa para o futuro, né? Sim. Ronan, o que tu falaria pro Ronan de 10 anos atrás, quando iniciou a carreira? 10 não mais até, né? Mas Caralho, já vai fazer 20. o Ronan de 19 anos. Aquele que sentou a bunda na cadeira ali pra começar a fazer a ligação, assim. Cara, para manter consistência, sempre. Se eu soubesse o lance de energia, muita gente não aprende isso na vida inteira, ou quem aprende, quando aprende, sabe usufruir dela, né? A energia, o sorriso no rosto sempre, de ter paz, tranquilidade, de estar seguro do que tu vai vender. E ser feliz, né? Ser feliz é uma questão de escolha. Eu vejo muitas pessoas querendo... A empresa precisa me dar motivação. Isso está dentro de mim, cara. É eu que faço todos os meus dias. Então eu diria para ser consistente e sonhar uma etapa de cada vez. Porque muitas vezes eu posso ter travado
em sonhos que eram muito grandes, mas não tinha vivido o ciclo ainda. Eu preciso viver o ciclo completo. Então, para mim, hoje, quando eu olho, a minha vida tá bem dividida em ciclos. 2 anos aqui, 5 lá, 6 meses ali, 1 ano ali, até me formar quem eu sou hoje. Então, talvez eu teria dito isso, tenha consistência e saiba que as fases precisam ser vividas na dor, na vitória, na derrota. A gente precisa aprender com ela, como tu mesmo comentou antes também. Cara, animal, velho. Eu ficaria mais 1 hora aqui trocando ideia. Como eu é que falo pra estamos aí, caralho. produção? Como é que Já estamos aí, estourou o produção? Tem mais de 1 hora já, tranquilo. Ô, Ronanzeira, cara, só tenho que te agradecer, e o Felipe fez uma baita na pergunta aí, mas eu queria que tu, enquanto profissional, né, da área de vendas, deixasse uma mensagem para aquele moleque aí, daqui a pouco tá vendo a gente, que tá pensando, procura aquele Ronan, aquele moleque que tá ali pensando assim, cara, o que eu vou fazer da vida, tá ligado? Tipo, eu sei que tu já deixou mais ou menos a mensagem, mas eu queria que tu falasse, pode olhar para essa câmera aqui, o Alexandre vai colocar, uma mensagem de motivação mesmo, assim, porque hoje, porra, tu é gerente comercial de um grande grupo, abrindo uma nova praça, né? Tipo assim, um guri que vai lá te pedir emprego, né, cara? O que ele tem que fazer? Como é que ele tem que agir? Cara, eu espero muita força de vontade, eu espero muita energia boa, e eu diria que, de novo, né, as pessoas são do tamanho dos seus sonhos. Se a gente sonhar grande e saber viver dia após dia o que a vida tem para proporcionar pra gente, seja no momento bom, no momento ruim, enfim, a gente precisa saber somar com as pessoas e contribuir, né? É muito mais que vender. É entregar uma solução para uma dor, né? É identificar a necessidade de alguém e ter consistência nas escolhas. Não ficar toda hora trocando de caminho. Eu vejo muitas vezes as pessoas trocarem um emprego por R$100 a mais, por 200 a mais. E, cara, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, velho. Sempre. Mas quem cumpre o que promete? Eu vi muita gente sair da empresa e querer voltar nesse meu tempo de negócio. Porque a oferta era diferente da realidade. Mas as pessoas só aprendem tropeçando. Então, quando algum concorrente fala, pô, vem pra cá, vamos trabalhar comigo, minha comissão é 15 mil, cara, não faz. Eu faço a conta, não dá essa conta não fecha. Então, cuidado com as ofertas e sonhos, mas faça o seu melhor todo dia. Cara, Lindo animal. demais. Obrigado, Ronan. Que orgulho, Ronan velho. Kitzer, velho. Estudamos junto. Gerente Tamo comercial junto, cara, que está fera demais, implantando a Praça da Agricopel Santa Catarina, no Paraná. É isso aí. Perfeito. Uma nova Cara, distribuidora. Uma grande honra, Top. viu? Belíssima camiseta, obrigado por ter vindo com essa Opa, camiseta linda. foi proposital. Fechando esse programa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez. Nosso patrocinador Master, que vai aparecer aí na telinha, Arte Pro Comunicação Visual, sua comunicação visual para todo o estado de Santa Catarina, hein? Só cotar aqui na Arte Pro, tenho certeza que vão se surpreender. Nesse episódio, Strong House Incorporadora, nossa parceira, que produz imóveis aqui em Blumenau e região, sobrados, prédio, enfim. Através da PGNX Consultoria Imobiliária, nossa apoiadora, você pode adquirir os imóveis da Strong House. E Nutriblu Gastronomia e Empresarial, a sua empresa de comida transportada e cozinha na sua indústria. Você que assistiu no YouTube, eu esqueci de falar no começo do episódio, isso é um erro, produção, me ajude a lembrar. Ative o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Cara, uma história incrível de intraempreendedorismo, um cara que empreendeu muito dentro da empresa, de outras empresas, é um legado, uma história realmente bacana para se compartilhar. Você que está ouvindo aí nas plataformas de streaming, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Esse foi mais um Empreenda SCcast para vocês. Valeu, galera! Um abraço. Tamo junto.